muito bem, alunos. Vamos aqui mais uma aula. Então, já passei todos esses conteúdos para vocês, né? Fatores bióticos, abióticos, cadeias, teias, equilíbrio e desequilíbrio ambiental. E hoje eu vou passar uma aulinha para vocês sobre relações ecológicas, beleza? Então, para quem teve o meu encontro comigo no Meet, sabe que eu já disse aqui que toda interação que acontece entre indivíduos presentes em um ecossistema e ou comunidades bióticas é chamado de relação ecológica. Essas relações ecológicas, elas podem trazer tanto benefício ou prejuízo. Se, no caso, elas não trazem prejuízo para ninguém, ou podem até trazer prejuízo para ambos, ou só para uma das partes envolvidas na relação, ela é chamada de relação harmônica, certo? Agora, quando ela traz prejuízo, pelo menos para um dos seres envolvidos, ela é chamada de relação desarmônica. Então, quando a gente classifica uma relação ecológica, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, classificar ela em harmônica ou desarmônica, beleza? Uma segunda classificação que a gente usa é se a relação é intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica faz referência a dentro da mesma espécie, certo? Esse prefixo intra significa justamente isso, dentro. Específica, espécie. Dentro da mesma espécie, certo? Dentro da mesma espécie, as relações intraespecíficas, elas podem ser tanto harmônicas como desarmônicas, tá? Então, intraespecífica, toda relação ecológica que acontece dentro da mesma espécie. Quando a gente fala de relações harmônicas, a gente se refere aqui a dois tipos, tá? Intraespecíficas harmônicas. As sociedades, que são aqueles indivíduos que estão em modo cooperativo, eles não têm relação anatômica, ou seja, o corpo deles não é grudado no outro, os indivíduos conseguem se deslocar um do outro, né? E existe uma hierarquia e divisão de trabalho. Os dois melhores exemplos são a colmeia de abelhas, que é uma sociedade, certo? Onde nós temos abelhas com formas corporais diferentes, o que as capacita para funções diferentes dentro daquela colmeia. Então, repara, tem hierarquia, tem divisão de trabalho, os indivíduos têm uma certa interdependência entre eles, então isso é uma sociedade, ok? Outra sociedade famosa também é a de formigas. As formigas também têm divisão de trabalho. E elas têm formas anatômicas diferentes. Inclusive, algumas com asas e outras sem asas, as capacitando para a função dentro ali do formigueiro, beleza? Então, isso é uma sociedade, tá? Só revisando aqui, indivíduos estão em modo cooperativo, sem relação anatômica, existe uma hierarquia e divisão de trabalho, beleza? Agora, colônia, galera. O que é uma colônia? A diferença de sociedade para colônia. A colônia, os indivíduos têm um grau de dependência significativo, ou seja, o corpo deles está colado um no outro, beleza? Então, o indivíduo ali dentro dessa colônia, ele não pode se dividir, como acontece lá na colmeia de abelhas, que uma abelha pode sair voando um pouco distante e ainda assim sobreviver. Aqui na colônia, não. Cada ser vivo aqui, ele tem, na verdade, que ficar grudado no outro, porque senão ele morre, beleza? Nesse sentido, tem dois tipos de colônia. As colônias isomórficas, tá? E as colônias heteromórficas. As colônias isomórficas são aquelas onde não existe divisão de trabalho, beleza? Então, todos os indivíduos fazem a mesma coisa. E eles têm o mesmo formato corporal. As colônias heteromórficas, há divisão de trabalho e os indivíduos têm formatos diferentes. Então, a medusa é um ótimo exemplo de colônia heteromórfica. Isso aqui não é somente um animal, mas é um conjunto de seres vivos vivendo em uma colônia. Cada indivíduo aí dentro tem formatos diferentes, tem um agrupamento de indivíduos diferentes, o que faz com que ela tenha esse formato diversificado. Tá até dando uma aparência que são membros do corpo de um animal, mas na verdade se trata de uma colônia, tá? E a colônia isomórfica mais famosa são os recifes de corais, né? Então os indivíduos aqui eles têm mais ou menos o mesmo formato, eles vivem interligados e aqui não tem divisão de trabalho, todo mundo faz a mesma coisa, beleza, galera? Ok. Agora, vamos para as relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, aquela que pelo menos o indivíduo vai sair prejudicado, tá? Então, dentro da mesma espécie, pode haver competição. Então, existem alguns indivíduos que vão competir por recursos limitados. O que são os recursos ecológicos? Recursos é tudo aquilo que os indivíduos de uma população ou de determinado
agrupamento, né, vão precisar para sobreviver, beleza? Então, aqui no caso, dentro da mesma espécie, pode se tratar de alimentos, pode se tratar de território, pode se tratar de fêmeas. Então, tudo isso são necessidades de sobrevivência. Quando esses recursos são limitados, os indivíduos, então, vão competir entre si. Leões brigam, ursos vão competir, lobos vão competir dentro da sua matilha. Então, geralmente, os indivíduos que vivem em bando, eles vão competir para alcançar esse tipo de recurso, tá? Outros indivíduos, eles vão competir de outras maneiras. Por exemplo, os pavões macho, né? Eles têm aquela cauda, né? Chamativa e colorida para chamar a atenção da fêmea, né? A fêmea geralmente escolhe o pavão mais bonito, né? Mais colorido. Então, isso também é um tipo de competição, beleza? Competição, a gente se volta muito para essa questão do conflito, né? Do animal que é belicoso, né, que ele começa a brigar um com o outro, mas, na verdade, pode ser desse tipo também, né, de atração de fêmeas, né? Vocês já ouviram também falar da dança do acasalamento de alguns animais, também gira em torno desse aspecto da competição, tá bom? Canibalismo. Canibalismo é uma relação desarmônica, tá? Quando o indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie, beleza? Então, aqui nós temos o exemplo, o gafanhoto, né? O gafanhoto fêmea come a cabeça do gafanhoto macho depois da reprodução. Os jacarés ali, às vezes são jacarés ou crocodilos, eles se alimentam de filhotes, né? Acontece isso entre leões, entre vários outros seres vivos. Então, quando o indivíduo se alimenta de um outro da mesma espécie, isso é considerado canibalismo, tá? O esclavagismo seria quando um indivíduo se aproveita do trabalho de outro para se alimentar, para sobreviver. Então, na população de hienas, é muito comum isso. Um indivíduo, ele espera o outro caçar, ou espera o outro pegar na verdade, a carcaça, né, do alimento, a carniça. Quando ele come a carniça, o que vai acontecer é que o outro vai lá e se aproveita daquele trabalho do animal e acaba se alimentando do alimento dele. Então, ele escravizou. O esclavagismo vem da palavra escravidão mesmo, tá bom? Opa. Agora, vamos para as relações ecológicas interespecíficas, tá? Então, intraespecíficas dentro da mesma espécie. Interespecíficas entre espécies diferentes. Aqui nós também temos essa questão de ser harmônica e desarmônica, beleza? Então, a harmônica, tá? Nós temos aqui o mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Vamos ver a diferença entre eles? Então, o mutualismo é a relação ecológica obrigatória, que há benefício mútuo para as espécies envolvidas. Então, no caso, os indivíduos não conseguem sobreviver sem essa relação ecológica. Eles vão sair prejudicados. São entre espécies diferentes, tá? Porém, tem essa obrigatoriedade da relação. Meu Deus, toda vez que eu estou gravando vídeo para vocês, dá vontade de bocejar. Mas, olha só, há uma obrigatoriedade da relação. Então, aqui, ó, com certeza você já viu isso aqui na casca de algumas árvores, né? São os líquens, né? Os líquens, eles são uma relação aqui entre um fungo e uma alga, beleza? São seres vivos de espécies diferentes, mas eles não conseguem sobreviver sem fornecer nutriente, fornecer umidade, né? Fornecer água um para o outro. Então, isso aqui é uma relação ecológica obrigatória, por isso que ele é chamado de mutualismo, tá? Ajuda mútua entre indivíduos de espécies diferentes, porém uma relação obrigatória, tá? Existe uma relação ecológica que é praticamente igual ao mutualismo, só que a única diferença é que ele não é obrigatório, é chamado de protocooperação. Então, qual é a definição de protocooperação? Protocooperação é um mutualismo facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos. Esse passarinho aqui, ó, que se alimenta dos restos de comida da boca do jacaré, certo? O jacaré, ele, na verdade, sai da vantagem dessa relação, porque o passarinho se alimenta dos restos de comida dele e acaba também fazendo com que ele ganhe um dentista ali, entre aspas, né, de graça, né? Ele está limpando a boca do jacaré. O passarinho ganha comida, né, de graça também. Então, ambos se beneficiam dessa relação. Só que
O passarinho, ele não se alimenta só de restos de comida de jacaré. O que ocorre é que, na verdade, ele pode se alimentar de outros seres vivos, insetos, por exemplo, tá? Então, essa relação ecológica, ela não é obrigatória. Por isso que a gente fala que é um mutualismo facultativo, ou como o nome, né, sugere, protocooperação. Aqui a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar, né? Quem já assistiu Procurando Nemo sabe muito bem disso, né? Os peixes-palhaços, eles são imunes ao veneno da anêmona do mar, tá? E aí, no caso, eles no caso, acabam morando na anêmona do mar e fornecendo nutrientes para a anêmona do mar. É protocooperação por quê? Porque o peixe-palhaço, ele não é obrigado a morar na anêmona do mar. Existem peixes-palhaços que moram em outros locais. E a anêmona do mar, ela não consegue somente nutriente através do peixe-palhaço. Então, é uma relação facultativa. É uma relação que ambos se beneficiam, mas, no caso, ela não é obrigatória. Ok? Agora vamos para o comensalismo. Comensalismo é quando o indivíduo se aproveita dos restos alimentares de outros sem prejudicá-lo. Então, vocês viram muito bem isso quando eu falei naquela aula sobre os detritívoros, né, que são os animais que se alimentam de restos de alimentos de outros animais. Então, os detritívoros, eles têm uma relação ecológica com esses animais de comensalismo, tá? Só quem se beneficia é uma das partes aqui. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos o peixe rêmora, né, que se alimenta dos restos de comida do tubarão. O peixe rêmora, ele não prejudica o tubarão, né? E o tubarão não se beneficia dessa relação com o peixe rêmora. Só quem se beneficia é o próprio peixe, tá? Então, só uma parte está sendo aqui beneficiada. Nessa questão, o que vai acontecer é o seguinte, que, na verdade, né, o peixe aqui, ele está estabelecendo uma relação de comensalismo, ele está sendo detritívoro, tá? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, né? Desculpa aí a pausa que eu tive que tirar. Mas é isso, tá? As hienas também, elas também são comensais, né? Fazem essa relação comensalística a partir do momento que elas comem restos de alimentos de outros animais, beleza? Então, isso é o comensalismo. Só um se beneficia, o outro não sai prejudicado, tá? Mas no caso aqui, sempre se alimentando dos restos alimentares, tá? O inquilinismo, né, é uma relação onde um se beneficia também, assim como o comensalismo, o outro também não sai prejudicado, mas aqui é a relação de moradia. Então, as orquídeas, por exemplo, né, que usam troncos e galhos de árvores para morar, né? Ela não causa prejuízo nenhum à árvore que ela está morando, mas no caso, ela está se beneficiando porque ela está mais próxima da luz, né? Por isso que ela fica ali no alto da árvore. Esse aqui é um ser vivo chamado pepino do mar, tá? Que existe um peixe que mora dentro dele, simplesmente isso, tá? No caso, o peixe que vive dentro dele não causa nenhum prejuízo a ele, beleza? Então, agora vamos para as relações interespecíficas desarmônicas, né? Só para a gente concluir aqui a nossa aula. Então, nós temos aqui, ó, a competição. Competição acontece quando os recursos são limitados. Lembra que a gente já tinha competição lá nas relações ecológicas intraespecíficas. Mas pode ser também que, entre espécies diferentes, os indivíduos vão competir pelo mesmo alimento. Vocês lembram lá da teia alimentar? Que às vezes o indivíduo está no mesmo nível trófico que outro? Então, isso não é garantia, na verdade, que os indivíduos sempre vão comer o mesmo alimento. Então, às vezes, indivíduos, eles comem o mesmo alimento que outras espécies. Então, quando esse recurso é limitado, né, geralmente a competição interespecífica, ela acontece ou por território ou por alimento, né, aquela relação de fêmeas vai existir só dentro da mesma espécie, tá? Acontece também a competição. Aqui, a gente está vendo um urubu competindo com uma hiena pelo mesmo alimento. Os dois são carniceiros, né? Então, eles precisam ter a mesma fonte alimentar. No predatismo, talvez seja a relação mais famosa, né? O indivíduo ele captura e mata outro para se alimentar. Então, alguns animais
eles desenvolvem adaptações para evitar o predatismo, tá? Mas o predatismo é isso, é um caça, o outro é caçado, aquele que caça mata a caça e se alimenta dela. Os indivíduos que sofrem, né, com a predação, do decorrer da história evolutiva, eles desenvolveram adaptações, né, que vai proporcionar uma proteção a eles, tá? Eu destaquei 3 aqui. Primeiro é o mimetismo. O mimetismo é quando um ser vivo, ele imita a aparência de um indivíduo mais perigoso que ele para ele sobreviver, beleza? Então, isso que é o mimetismo, tá? Aqui nós estamos vendo borboletas, né? Que tem a sua coloração muito parecida com olhos de coruja, tá? O aposematismo é quando o indivíduo, ele não está imitando outro perigoso, ele é perigoso, ele é venenoso, certo? Mas no caso de ser venenoso, pessoal, ele no caso, ele aponta esse veneno através da sua coloração expressiva, né? Então, essa coloração forte, né? Essa coloração bem característica, é característico de animais venenosos. Então, isso é aposematismo, tá? Na camuflagem, tá? O que nós temos é que os indivíduos, eles imitam ali a aparência do meio onde eles vivem. Então, essa coruja aqui, ó, visivelmente, está se adaptando ao local onde ela vive, sendo muito parecida com os galhos. Isso evita a predação, tá? Então, isso são as adaptações para evitar o predatismo, tá bom? O herbivorismo, pessoal. Herbivorismo é quando animais onívoros ou herbívoros se alimentam de plantas, né? Então, é isso. Os indivíduos, eles vão se alimentar de plantas. Isso também é uma relação ecológica. Animais e plantas, né? Um servindo de alimento para o outro. Parasitismo. É quando o indivíduo se alimenta de outro sem matá-lo, beleza? Então, no caso, o carrapato aqui, a intenção do carrapato é se fixar ali no hospedeiro, né? E ele, como um parasita, vai se alimentar do sangue desse hospedeiro sem matar o hospedeiro. Ah, professor, mas tem casos de que parasitas atacam tanto o corpo, né, do ser vivo que ele acaba morrendo. Sim, só que a morte, nesse caso, é ocasional. A intenção do parasita não é matar a sua presa, é parasitá-la para que ela alimente ele enquanto ela estiver viva. Até porque isso não é vantajoso, né, ele morrer. Porque senão a fonte de alimento vai acabar também, tá bom? Esclavagismo. Lembra do esclavagismo intraespecífico? Existe esclavagismo interespecífico também. Então, a relação mais famosa aqui é que... Aqui está parasitismo, tá, gente? Mas ignorem, é esclavagismo, tá? A relação mais famosa é entre formigas e pulgões. Então, os pulgões, eles se alimentam da seiva de plantas e, no caso, a pele do pulgão ela é muito fininha, né? O tegumento dele é muito fininho. Então, o que acontece é que essa seiva ela começa a sair do corpo do pulgão. As formigas perceberam isso e levam esse pulgão cheio de seiva para o formigueiro. E lá começam a escravizar o pulgão, se alimentando mesmo do restinho de seiva que sai dos pulgões. Então, é uma relação de esclavagismo, tá? E o amensalismo, também chamado de antibiose, é quando os indivíduos secretam uma substância para impedir o desenvolvimento de outro ser vivo, tá? Quem faz muito isso são as bactérias, né? Que no local onde elas vivem, muitas vezes elas produzem antibióticos que impedem de outros seres micro-organismos se multipliquem ao redor dela, beleza? É assim que nós extraímos os nossos antibióticos hoje, inclusive o mais famoso da história, a penicilina, né, que foi descoberta até por acidente, mais ou menos assim, estudando umas culturas de bactérias, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa pela pausa aí do vídeo, mas façam o exercício, tá? Que eu vou colocar sobre os conteúdos, vou passar uma provinha para vocês. Abraços, beijo no coração, até mais.